Olá! Hoje nós iniciamos o livro de Tiago. Esse livro é chamado de Sabedoria Cristã. Muitos defendem que Tiago se trata do irmão de Jesus. Ele era muito conceituado na comunidade judaica e na própria igreja. Disse que essa carta foi escrita aproximadamente no ano 60, pouco antes de sua morte. Tiago foi martirizado. Conforme diz a tradição, Anano, um sumo sacerdote, junto com todo o sinédrio, o colocou diante do templo e ordenou que ele dissesse que Jesus não era o Messias, porque as pessoas estavam se convertendo em multidões para Jesus. E ele ali diante do sinédrio, diante da multidão, disse: Jesus é o Filho de Deus. E foi um tumulto muito grande e os inimigos vieram para cima dele. Ele foi realmente ali violentado fortemente, apedrejado, e como ele demorava a morrer, acabaram dando um golpe definitivo em Tiago. Então, assim diz a tradição a respeito deste que é o escritor deste livro, que tem muito para nos ensinar. Ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então ele inicia cumprimentando, apresentando-se e focando realmente naqueles judeus que estavam afastados, naqueles judeus que estavam dispersos. Meus irmãos, tenham grande prazer quando cairdes em várias tentações. Então as provações da vida, uma após a outra, pois por mais que fossem a quantidade delas, não era para trazer desgosto, mas prazer. Tenham prazer quando vocês caírem em provação após provação. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Porque a cada prova de fé, na verdade, o servo de Deus aprende a ter paciência. Ele aprende a lidar consigo mesmo, aprende a saber mais ainda quem ele é. Então, a cada provação, na verdade, a pessoa vai crescer. A cada provação da fé, e ela vai precisar mostrar realmente em quem ela confia. Confia em Deus, confia em si mesmo, confia nos homens, confia no Senhor, Porque era para ter prazer em cada provação? Porque a prova da fé produz paciência. Então, o que acontece? Se você está numa luta após outra, uma guerra após outra, qual é a saída? É você aprender a esperar, Não adianta você se precipitar, não adianta você passar na frente, não adianta você tomar atitude precipitada, não. Você vai ter que aprender a ter paciência, você vai ter que aprender a se acalmar. Então, é nesse sentido que ele está dizendo, que a prova da sua fé, até que ponto você suporta. Vocês viram ontem, no encerramento de Hebreus, que foi dito naquela carta: ainda não resististes até o sangue ao pecado. Então, enquanto não aprender a sangrar realmente, é porque ainda é imaturo. Você lembra quando você era criança, que sua mãe queria tirar a chupeta, não era assim? Te desmamar do seu vício? O que acontecia? Não podia tirar do dia para a noite. Então tem que ir diminuindo, vai diminuindo, Era 2 chupetas, uma aqui, outra aqui, na boca. Aí vai diminuindo, vai tirando, consegue tirar uma. Assim é a criança, Então, quando chega a maturidade, o que acontece? O Senhor, então, a pessoa já está pronta para o Senhor agir nela. E aí é o que disse no encerramento do livro de Hebreus, Ainda não resistisse até o sangue. Por quê? Porque geralmente o que vai acontecer? A hora que dói,
A hora que começa a sangrar, você já vai falar, não, eu não aguento, eu preciso, né? Eu não aguento, eu não resisto, né? Eu preciso, né? Então você acaba cedendo. Mas quanto mais, né, você é provado, o que vai acontecendo? Você vai aprendendo a ter paciência, né? Como disse, né? Resistir até o sangue, a ponto de que já não tem um impacto tão grande, porque você já está sendo aperfeiçoado naquela prova e aprende a esperar em Deus e aprende a aguardar em Deus. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Meu Deus do céu! Segundo Tiago, você viu o que nos torna perfeitos? A paciência. Meu Deus! A paciência faz essa obra perfeita e torna o ser humano perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Então, nós somos a sociedade o quê? Da impaciência, não é? Já é tudo no imediatismo, só que Deus não se curva à nossa pressa. E o ser humano, por mais tecnologia, por mais que seja incitado já desde a infância a ser um elétrico, né, a se tornar um ansioso, a se tornar alguém que acha que tudo é para ontem, a vida vai ensinar e vai gerar pelas dificuldades esse aperfeiçoamento até você aprender a aguardar. Então não é self-service, né? No reino de Deus não é self-service. Não é, ó, ei, não. Quer alcançar a perfeição? O que é a perfeição? A perfeição é quanto mais paciente você se tornar. Quanto mais, né, você se tornar uma pessoa calma. Quanto mais você se tornar uma pessoa que sabe aguardar. Então, você está quase perto da perfeição, né? Então, a agitação, a ansiedade, tudo isso que o mundo prega, né? De ativismo, correria mil, ó, né? A paciência, você pode fazer, vai executar, mas você sabe aguardar o tempo de todas as coisas, não é assim? Você lança a semente e não adianta. O que até hoje em dia fazem, né? Até mudaram a genética, né, do feijão, de tudo, porque querem tudo para ontem, né? Dos animais e querem alterar o fluxo dos tempos e geram o quê? Coisas que não são perfeitas como aquelas que realmente aguardam o tempo perfeito, né? E assim anda a humanidade. E diz então que a paciência vai gerar essa obra perfeita. Você está tomado pela ansiedade, você é alguém que está realmente desequilibrado por aquilo que é, né, a tormenta, quer tudo para ontem? Então, querido, aguarde, porque a verdade é muitas provações até você aprender a acalmar, até você aprender a pôr o pé no freio, até você aprender que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E é Deus que reina, é Deus que comanda todas as coisas. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e vai ser-lhe dada. Então, se você não tem sabedoria, o que é isso, né? A impaciência, realmente, ela é um fruto disso, né? Que, né? Se você é um estressado, né? Se você é um nervoso, você é um atormentado. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá a todo aquele que pedir. Mas agradeça a Deus por cada provação que você for passando. Por quê? Porque a provação, na verdade,
vai provar aquilo que é a sua fé e vai realmente moldar a paciência em você. Quantas vezes, né? Olha para trás na sua vida e você pensou que não ia aguentar, que não ia suportar, que não ia resistir, que não ia conseguir aguentar, e no entanto, você aguentou. Se você está aí ouvindo esse vídeo é porque você está vivo e realmente você viu que você tem que esperar, aprender a acalmar, que as coisas entram no lugar conforme a vontade de Deus. Peça, porém, a Deus sabedoria com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O que disse então? Se você não tem sabedoria, olha, que paciência o quê, né? Você está até me ouvindo, você está, que paciência, eu lá quero paciência. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Só que se você for pedir, peça sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é lançado de um lado para o outro, que é levado, né, pela turbulência. Então, você pode dizer, né, que você acredita, mas se você não acredita, o que vai acontecer com você, né? Você vai ser levado pelas circunstâncias. A circunstância vem, você fala, eu não suporto. A circunstância vem e a circunstância vem e te joga de um lado para o outro. E você o quê? Não suporta, você sucumbe. E então assim é a vida do que duvida, do que não acredita, né? Uma hora ele quer, uma hora ele tem certeza, outra hora ele não sabe de nada, né? Uma hora ele diz, é Deus que me deu, e depois ele diz, ai, que inferno, né? Uma hora é presente de Deus, outra hora chuta que é macumba, não é verdade? E assim é, a pessoa que não tem fé, a vida dela é como uma onda do mar que é levada pelo vento. Então, se for para você pedir algo a Deus, se for para você pedir a sabedoria, peça sem duvidar. Porque se você pede duvidando, o que acontece? Ah, Senhor, me abençoa, meu Deus. Ah, Senhor, perdoa meus pecados. Ah, Senhor, faz isso. Aí amanhã vem uma situação que põe à prova aquilo e você já, ai, não, porque eu não vivi, não vou viver e não vai acontecer, e você vai pelo lado da loucura, e você acabou de orar que queria o perdão, mas você não se perdoa, e você acabou de orar que você quer a bênção, mas você mesmo não acredita, e você vai pelo lado do negativismo. Então a vida do que não acredita é como a onda do mar, ele é jogado. Olha, agora você, para sobreviver, precisa, né, colocar uma faixa na cabeça. Ele, eu preciso pôr a faixa na cabeça. Agora, para você realmente sobreviver, então ele é jogado. Fazem dele de gato-sapato, porque não há uma confiança, não há uma convicção, não há uma certeza na sua mente. É pueril, né? É levado, como diz aqui, pelo vento e lançado de um lado para o outro. Assim é o incrédulo, né? Se diz tão autossuficiente, se diz que, né, não precisa da fé, que confia em si mesmo, mas na verdade é manipulado pela mídia, manipulado pelo homem, manipulado pela ciência, manipulado pelo que ocorre nesse mundo, né? O mundo conduz o barco dele, a vida dele. Lembra de Paulo? O Espírito Santo me fez lembrar, né? Que ele estava ali dirigido pelo Espírito Santo e ele falou, olha, não vamos prosseguir com essa viagem, eu sinto da parte de Deus que não vai dar certo. Aí todo mundo confiava, né, no marinheiro, todo mundo confiava naquele que dirigia, porque ele era alguém excepcional. E, no entanto, houve um tufão euroaquilão, né? Houve uma tempestade, acabou com tudo, arrastou o barco ficou em pedaços, destroçado,
por um triz, né? Não foram aniquilados, mortos, por causa de Jesus, por causa de Paulo que estava ali. Então, quem confia no Senhor não se arrepende. Quem confia no Senhor não é decepcionado. O mundo decepciona, a ciência decepciona, os homens decepcionam, as verdades desse mundo decepcionam, mas faça de Jesus a tua verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ter vida? Quer a verdade mesmo? Ouça Jesus. E você vai ser realmente grandemente edificado. Você não vai ficar, né? Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Uma hora tá no céu, outra hora tá no inferno. Uma hora tá curado, outra hora tá doente. Uma hora tá certo que pode enfrentar o mundo, outra hora tá, né, certo de que vai morrer. Não, né? Peça a Deus com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é igual à onda do mar. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então a pessoa que duvida, querido, não dá para você receber de Deus nada. Por quê? Porque você está lá. Ah, Senhor, será, hein? Ai, será, né? Não sei se o Senhor pode me dar, não sei se o Senhor tem poder realmente. Será que dá para o Senhor resolver? Oh, será que dá para o Senhor, né? Então não pense que receberá do Senhor alguma coisa aquele que duvida, aquele que é levado pelo vento. Ou você foca e vê realmente o que você quer e busca, ou realmente você vai ficar aí, né, ficando atordoado, atormentado, sem realmente direção nenhuma. Não duvide de Deus. Não há impossíveis para Deus. Ele pode tudo. Tudo é possível àquele que acreditar. Todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Diz então o versículo 8: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então a pessoa que tem, sabe, esse pensamento duplo, a pessoa que tem, né, essa inconstância, o que diz? A vida dele inteira é inconstante. Porque ele não sabe se casa ou compra a bicicleta, né? Ele não sabe se anda ou se ele nada, né? Então ele fica, o que disse aqui é a pessoa de coração duplo, né? Ela não se decide naquilo que é realmente o seu sentimento, aquilo que é realmente a vontade de Deus e a vontade dela também como pessoa diante do Senhor. Então é um tipo de pessoa que se torna inconstante em tudo. Tudo que vai fazer não progride, não avança, não vai até o fim. Assim é o homem de coração dobre, né? O coração que se dobra a incerteza, se dobra a dúvida, se dobra a opinião alheia, se dobra a tudo, né? Então não é inteiro diante do Senhor, diante dos seus objetivos, diante dos seus propósitos, diante da sua fé. Porque se tiver fé, aquela frase que eu ouvi ontem, até mencionei, Deus não se move pelas nossas necessidades, Deus se move pela nossa fé. Então, aonde houver fé, Deus pode agir, mas aonde só houver uma necessidade, não move a Deus nem o coração de Deus. E o coração dobre, o coração que se dobra, o coração que é duplo, né, é inconstante, e o caminho dessa pessoa também é inconstante em todas as áreas. Física, emocional, espiritual, conjugal, financeira, material. Todos os caminhos do homem de coração dobre é inconstante. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Então, aquele que for abatido pela prova, pela dificuldade da vida, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Então, quando passar pela prova e a prova acabar e vier um momento bom, glorie-se. Aleluia, glória a Deus. Então, está passando por prova,
Se alegre quando vier a tua exaltação. Se alegre quando vier a tua alegria, a tua resposta, né? Não fique lá na mesmice de sentimento, ai, e fica olhando para trás, né? Ai, que luta e que dor. Já passou a prova e continua lá com o coração preso à prova. Já passou pela dor e está lá ainda com o coração preso à dor. Então, o que disse aqui? O homem de coração dobre é inconstante. Então não seja uma pessoa inconstante, seja uma pessoa completa e tenha os sentimentos completos diante do Senhor. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então, assim como a pessoa abatida, quando receber a vitória, deve se alegrar, assim a pessoa que vive a abundância, quando passar a prova, também deve se alegrar. Por quê? Porque Deus está trazendo aquele abatimento para a pessoa realmente refletir, para a pessoa realmente se lembrar de quanto ela é ínfima, de quanto ela é limitada, de quanto a vida dela realmente é passageira. E diz: o rico se alegre em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então a pior coisa que tem é quando você não consegue enxergar as fases da sua vida como um ensino. Está em plena glória e de repente está abatido? Ora, aprenda com as dificuldades. Não leve as mágoas, leve as lições. E quando você aprende a colher as lições, o que diz? Então o rico entenderá que ele passará como a erva. Então, quando ele entender isso, ele vai saber: eu não posso me apegar à minha riqueza, eu não posso me apegar, né, e ser uma pessoa gananciosa, e ser uma pessoa avarenta, e ser uma pessoa má, não. Então ele entende que a vida dele passa. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Assim como o sol acaba o seu ardor, né, no final de cada tarde, assim como a erva seca, assim como a flor cai, assim como a aparência, né, perde o seu aspecto, porque a flor cai, perde aquela belezura, aquela cor linda, né, daquelas pétalas, perde a aparência, assim a humanidade, assim o rico também murchará em seus caminhos. Então, ninguém deve se apegar à sua riqueza, à sua glória, à sua abundância e fazer disso a razão da sua vida, mas realmente, diante das dificuldades, também saber enxergar a Deus, não ser inconstante, levado pela incredulidade, mas deixar a sua fé ser provada pelas situações que vêm e aprender a ter paciência, ser lapidado, porque a perfeição que é a paciência vai ser alcançada realmente por essas provações da vida. Aprender a esperar e saber que a vontade de Deus prevalece para sempre. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, feliz é o homem que suportar a tentação. A tentação vem, mas quando ele for provado, ele recebe o quê? A coroa da vida. Então vem a tentação, vem a luta, vem o combate, vem a situação e aquela pessoa suporta, como disse lá o versículo, ainda não suportaste até o sangue, suporta até o sangue, né? Tá sangrando, mas eu não vou recuar. Tá sangrando, mas eu não volto atrás. Tá sangrando, mas eu não vou ceder. Bem-aventurado é quem suportar
a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, a sua tentação, né, o seu sangramento, vamos colocar assim, né, como foi colocado no capítulo anterior, lá em Hebreus, né, ainda não sangrastes até o fim pelo pecado, né? Ainda não chegaste a sangrar. O que acontece? Você está ali na prova. Lembra de você fazendo uma prova, né? Na escola. Está ali fazendo a prova. E você suporta até o fim, né? Tá sangrando? Qual é a reação? Ah, não aguento. Eu vou ceder, eu vou fazer, eu vou jogar tudo para cima, e é isso mesmo, tal. Não. Tá sangrando? Eu vou suportar. E quando você for provado, o que vai acontecer? Que disse a palavra do Senhor, você receberá a coroa da vida. Então você está ali sangrando, mas você não cede. Você está ali sangrando, mas você confia. Você está ali sangrando, mas você espera o tempo de Deus. Você está ali doendo, está machucando, mas você o quê? Aguarda, aprende a ter paciência e confiar no Senhor. Lembra de Jesus ali, né? No caminho do Gólgota, né? Como nós vimos. Ele foi andando na via dolorosa. Ali era o momento da realmente dor, ali era o momento realmente, né, do sangramento dele. E ele foi provado até o fim. E aí o que acontece? Quando você é provado, e aí você é aprovado, porque chega a hora que Deus dá o fim na sua prova, não é? Você vai lá prestar um concurso público ou lá na sua escola, tem o tempo de prova. Olha, 2 horas você tem que preencher, o que você não preencher acabou. Há um tempo determinado para sua prova, né? Ali a via dolorosa era um percurso, né? O tempo na cruz tinha um tempo, há um tempo para sua prova. Então, depois de provado, você precisa receber a coroa da glória. Então, receba a recompensa. Depois da sua prova, receba a coroação do Senhor. Por quê? Porque realmente você suportou, porque realmente você não cedeu, porque realmente você foi até o fim. Então, não seja inconstante, levado, né, pelas águas do mar, pelos ventos da vida e afundando nos temporais. Não, aprenda a ter paciência. Vai, chora mais um pouco, chora, né? Molha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem. Quem sabe agora? Lembra desse hino? Pois é. Então é isso aí que você tem que fazer. Vai caminhando, vai na via dolorosa, vai sangrando. Por quê? Porque depois que você suportar a tentação, você for aprovado, você recebe a coroa. Deus vai recompensar o teu esforço, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que aconteceu com Jesus? Jesus foi glorificado e está assentado à destra do Pai. A coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a nossa caminhada nessa terra realmente, como foi dito aqui, né? Que o rico possa se gloriar em Deus quando passar por provas, que o pobre possa se gloriar em Deus quando Deus o abençoar, mas que ambos realmente nas provações da vida permaneçam firmes. Para quê? Para que possam herdar a coroa da vida, a qual Deus prometeu a quem o amar. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a tentação não é Deus que nos causa. O que é que causa a tentação? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a tentação vem por causa do seu desejo. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. É o seu desejo. Qual é a sua área de prova, né? A área de prova que foi colocada aqui é
né, o desejo do enriquecimento, é o desejo, né, de posse. E aí a pessoa fica lá chorando, amargurada, infeliz, porque não usufruiu ou não alcançou aquilo que é o seu objeto de desejo. Então, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, o desejo da sua própria carne. Nós vemos que a humanidade, né, dividida por três situações que realmente acometem e bombardeiam o homem, né? Que dizem homem no sentido de humanidade, né? Ou é dinheiro, ou é poder, ou é sexo. Então, as áreas de inclinações particular, né, o desejo da carne, vai ansiar por algumas dessas coisas. Uns, né, vivem provações, tribulações, porque almejam o que é o dinheiro. Outros porque almejam uma posição, né, que é o poder. Outros porque almejam aquilo que é o prazer sexual. Então, de qualquer forma, cada um é atraído, cada um vai ser provado, vai ser tentado pela sua área realmente, que é a área, né, de concupiscência, de desejo, de inclinação, como disse aqui, mas você precisa o quê? Suportar a tentação, ser provado nessa sua tentação, perceba lá, e receber a coroa da glória. Então, a hora que você vai estar apto é a hora que você aprendeu a ser paciente na sua área de tentação e saber o quê? Que as coisas não são da forma que você anseia. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa. Então você suporta a sua tentação, aquilo que é a vontade da sua carne, o que a sua carne anseia, o que a sua carne cobiça, o que a sua carne luta, você suporta. E na hora que você é provado naquilo, você o quê? Como disse aqui a palavra do Senhor, você vai receber a coroa, porque você aprendeu a esperar, a ter paciência e deixar sangrar se for o caso, né? Ah, sangrou, aí vai lá e volta para a bebida. Ai, doeu, não aguentei, vai lá, acende o cigarro. Não aguentei, não aguentei, não aguentei. Sangrou, vai lá e derrama um monte de medicamento na boca, né? Por quê? Porque não aguenta sangrar, né? É igual uma criancinha. Lembra que Paulo falou lá atrás, né? Que eu não posso tratar vocês ainda como adultos, porque vocês são crianças na fé. É ainda uma criancinha. Sangrou, gritou, tem que dar chupeta na hora, porque senão faz um berreiro que não aguenta, né? E assim é, e Deus quer o quê? Desmamar, né? E esse tratamento vai vir como? Alegre-se quando cairdes em várias tentações. Então são várias situações que vão acontecendo até você realmente aprender a ser desmamado, a ser realmente liberto dessa área de fragilidade e queda. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o desejo da tua carne, ele quer o quê? Ele quer conceber, ele quer se concretizar. O desejo da sua carne quer que você concretize a ação que você anseia, para que depois que você concretize, ele por fim gere a morte, morte espiritual, morte física e todo tipo de malignidades. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então não erre. O que Deus tiver de bom para a sua vida virá do alto, virá do Altíssimo, e Ele dará nas suas mãos, não de uma forma incompleta, não de uma forma, né, maligna, não de uma forma destruidora, mas realmente como algo abençoador, renovador, algo que realmente te restaura. Então não é mais aquele sentimento, né, como foi dito, de coração dobre, né?
Não é mais aquele sentimento que faz tudo duvidando, mas é uma convicção, uma fé. Isso é de Deus para mim. Isso é um presente de Deus para mim. E eu valorizo, e eu amo, e eu cuido, e eu não abro mão, porque Deus me deu. Amanhã nós continuamos.